Fala meu concurseiro, fala minha concurseira, alô, alô você! Seja bem-vindo aí para mais uma aula aqui comigo, novamente processo penal, parte 4 de inquérito policial. A gente está junto aí, desbravando esse assunto, essa disciplina tão boa. Muita gente acha complicada, mas não, só questão de tempo, só questão de dedicação. Pega teu café, pega tua água, bora comigo aí desbravar essa matéria muito boa e tão importante para você. Seguinte, meu aluno, aula passada a gente parou lá no artigo 14, né? Respeito ali do agente de segurança pública poder dispor de defesa na fase do inquérito policial. Hoje a gente vai dar continuidade a partir do artigo 15º em diante. Só que antes da gente ler a letra da lei e junto interpretando ela, eu queria passar para você o Notícia Crimes. Inclusive, já tira aquele printão aí, ó. Show! O Notícia Crimes. Notícia Crimes é o que, professor? Nada mais, nada menos que a maneira com que a notícia de um crime chega até o delegado, né? Lembrando que aqui a gente está na parte do inquérito policial. Então, o Notícia Crimes é a maneira com que um crime chega até o delegado, para que ele possa aí sim instaurar ou não o inquérito policial. Seguinte, vamos lá. Antes da gente ler, a gente vai primeiro comentar a respeito aqui do Notícia Crimes. O Notícia Crimes, pessoal, ele tem 4 tipos, tá? Ele tem a notícia crimes de cognição imediata, cognição mediata, cognição coercitiva e cognição inqualificada. Aqui tem um in, beleza? E vamos lá, o que é cada uma, professor? Notícia crimes de cognição imediata. Ela acontece, essa notícia de um crime, esse crime chega até o delegado de uma maneira espontânea. Por exemplo, por meio da imprensa. O delegado está praticando lá uma atividade rotineira dele, está trabalhando, ele vai assistir o jornal e por meio da imprensa, por meio do jornal regional lá do canto onde ele mora, chega a notícia de um crime. Aí ele vai lá e instaura o inquérito policial. Notícia crime de cognição mediata, aquele que é feito por escrito. Por exemplo, um BO. Quando o BO chega até o delegado, é uma notícia crimes de cognição mediata. Notícia crimes de cognição coercitiva é aquela onde ocorre a apresentação de um crime, por exemplo, a prisão em flagrante, ou seja, os condutores, os policiais chegam até a delegacia com um cara preso em flagrante, ou seja, eles estão apresentando um crime ao delegado. E por último, notícia crime de cognição inqualificada, que é o que? É aquela denúncia anônima, famigerada denúncia anônima, né? Aqui o exemplo dela. E seguinte, meu aluno, na cognição inqualificada, eu peço para que você tenha bastante atenção pelo seguinte. Chegou a notícia de um crime por meio de uma denúncia anônima. O delegado, ele vai de imediato instaurar um inquérito? Não. O STF entendeu, por meio de uma súmula, que deve haver novas diligências para ser realizada a abertura do inquérito. Então, não é assim, chegou um crime, a notícia de um crime, vai ser instaurado o inquérito. Não. Em caso de uma denúncia anônima, deve ser feitas novas diligências. Para quê? Para ter mais informações sobre o crime. Para quê? Para saber a procedência das informações que lhe foi repassada ao delegado. Show? Se não tirou o printão, mete o printão lá, ó. Bora pra cima. Agora sim, vamos ler a letra da lei aqui. Vamos lá. Artigo 15º. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Professor, o que é um curador? Nada mais, nada menos do que uma pessoa que vai representar pelo menor, né? Como a gente diz aí, o de menor não pode responder. Então vai ser nomeado um curador para responder por ele. Show? Artigo 16º. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então o MP
ele não, depois que ele recebe o inquérito, ele não pode mandar o inquérito de volta para o delegado, somente para novas diligências, né, que sejam de suma importância para que o MP possa oferecer a denúncia. Show? Vamos lá. Artigo 17º. Meu aluno, por favor, esse artigo aqui você escreve do seu lado. É uma coisa simples, mas escreve do seu lado para você nunca mais errar. Artigo 17º. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Meu aluno, entenda uma coisa. Em nenhum caso delegado arquiva o inquérito. De novo, nenhum caso delegado arquiva o inquérito. Professor, mas sempre se fala sobre o salvo, sobre a exceção. Existe exceção para o arquivamento do inquérito? Não existe exceção para o arquivamento do inquérito, meu aluno. Em nenhum caso o delegado pode arquivar o inquérito. Em nenhum caso. Por favor, não me erra mais essa questão. Se vier uma questão bonitinha dizendo, em regra, o inquérito policial não pode ser arquivado pelo delegado, salvo nos casos previstos em lei. Errada. Não existe nenhum caso previsto em lei em que o delegado poderá arquivar o inquérito. O delegado não arquiva o inquérito. Show? Vamos dar continuidade aqui, meu aluno. Ó, artigo 18º. Depois, esse aqui é um artigo que eu peço para que você tenha atenção também. Artigo 18º. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, então quem que arquiva o inquérito? Juiz. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, pelo juiz, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Então é o seguinte, meu aluno. Se você vê uma questão dessa e você nunca leu esse artigo, você vai pensar o quê? Pô, não vai ser desarquivado o inquérito só se tiver notícias, vai que seja falso. Todo trâmite para desarquivar para ser falso? Você está errado. Mesmo se houver notícias, o inquérito que estava arquivado por falta de provas, ele vai ser desarquivado e vai ser feitas novas pesquisas, novas diligências a respeito daquele inquérito. Show? Vamos lá. Artigo 19º. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se pedir mediante traslado. Só vai ser instaurado o inquérito se o querelante for representar. Em crimes que não couber ação pública, ou seja, na ação penal privada, como eu já expliquei para você, é obrigatoriamente mediante representação. Então, caso o ofendido não queira representar, aquele inquérito não vai ser nem instaurado. Show? Artigo 20º. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhes forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Seguinte. Aqui ele fala a respeito do sigilo do inquérito. Como a gente viu nas características do inquérito policial, ele é sigiloso. E é o seguinte, ó. O inquérito ele vai ser sigiloso, porém a gente tem uma exceção. Quem que pode ter acesso aos autos do inquérito? A defesa do ofendido, a defesa da vítima, aliás, a defesa do indiciado. Ele vai poder ter acesso. O advogado, ele vai poder ter acesso aos fatos já documentados. As novas diligências poderão ser fornecidas para esse advogado? Não, somente o que já foi investigado, o que já foi tirado como conclusão. Show? Artigo 21º.
A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá de 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do MP, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto. Aí a gente tem uns artigos aqui. Artigo 22º. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Rapidinho, só passar para o quadro para explicar aqui. Vou nem precisar apagar tudo não. Seguinte, meu aluno. Bora ler comigo aqui, novamente, ó. No DF e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrições de outra, independentemente de precatórias ou requisições. Então, simples, pensa comigo. Aqui é a circunscrição, ó, circunscrição 1. Aqui é a circunscrição 2. Circunscrição é a área, certo? O delta, ó, o delegado 01, ele atua sobre essa circunscrição. O delegado 02 atua sobre essa circunscrição. O delegado 02, se for preciso ele fazer investigações nessa circunscrição, ele pode? Ele pode. Se ele quiser, ele pode proceder a diligências nessa circunscrição. Ó, lê comigo, independentemente de precatórias ou requisições. Então, o delegado 02, ele não vai precisar solicitar para o delegado 01. Ele pode simplesmente chegar, mandar seus agentes fazer investigações na circunscrição 1, independentemente de requisição. Beleza? Ficou entendido? O delegado de uma circunscrição poderá adentrar em outra para realizar pesquisas, investigações. E para a gente chegar ao fim do inquérito policial, artigo 23º. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará a um instituto de identificação estatística ou repartição congênere, mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Meu aluno, fechamos o inquérito policial em 4 aulas, salvo engano, né? Como você viu aí, a gente analisou artigo por artigo, com cada detalhe que precisa ser analisado, cada detalhe que precisa ser preservado. Bom, já fechamos aí. Agora, próximas aulas a gente vai ver a respeito da ação penal, assunto muito importante, né? E você precisa saber, para você estudar o inquérito, você precisa saber o mínimo da ação penal. Eu passei para vocês, porém a gente vai adentrar bem a fundo quando a gente fala de ação penal. Peço para que você, se você tiver gostado, deixar seu gostei, deixar seu comentário, sua avaliação sobre a aula, se você gostou ou não, o que a gente pode melhorar, uma sugestão. Envie a aula para aquele teu amigo que está na luta junto contigo e vamos juntos aí buscar a tão sonhada aprovação. Saiba que ela está perto, viu? E vem se preparar com os melhores aqui. Agradeço você por ter visto a videoaula. Fica com Deus, até a próxima, se Deus nos permitir. Bom.